Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos no vídeo de hoje dar prosseguimento ao estudo dos requisitos específicos dos recursos extraordinários, precisamente falando sobre a repercussão geral. Nós estamos aqui tratando do módulo dos processos nos tribunais, estamos estudando os recursos. Já vimos a teoria geral dos recursos, diversos recursos em espécie. Estamos agora tratando dos recursos extraordinários ou excepcionais, aqueles nos quais os tribunais superiores exercem uma função extraordinária, que lhe diferencia dos tribunais ordinários. Nós estamos nesse momento inicial justamente tratando dessa função extraordinária, aquilo que lhe diferencia da função dos tribunais ordinários. Então nós já falamos nos últimos vídeos sobre a finalidade específica de proteção do ordenamento jurídico que os tribunais superiores desempenham, a limitação às questões de direito, a existência de requisitos de admissibilidade específicos, como o esgotamento de instância, o pré-questionamento, a interposição simultânea ou conjunta. Nós já falamos de todos esses requisitos. Falta-nos tratar apenas de um requisito, que é justamente a repercussão geral. E é o que nós veremos nesse encontro de hoje. A repercussão geral, ela é um requisito exclusivo do recurso extraordinário. Tem previsão no artigo 102 da Constituição Federal, que disciplina a competência do STF. Nós vimos que o inciso 1º trata das competências originárias, o inciso 2º nós já estudamos aqui, trata do recurso ordinário constitucional, o inciso 3º trata do recurso extraordinário, é uma das modalidades dos recursos excepcionais ou extraordinários lato sensu, e no parágrafo 3º do artigo 102, nós temos justamente a previsão da repercussão geral. E ele assim dispõe: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusar o recurso pela manifestação de 2/3 de seus membros, ok? Essa regulamentação nos termos da lei, nós vamos ver que há também um dispositivo no Código de Processo Civil, que é o artigo 1035, do CPC, segundo o qual o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Quer dizer, para a admissibilidade do recurso extraordinário, é necessário, portanto, que se reconheça a repercussão geral. Bom, esse requisito da repercussão geral decorre naturalmente de uma crise dos tribunais superiores. Realmente é muito processo para poucos ministros, o que acaba ensejando um engarrafamento, né, dos processos, um engessamento e uma morosidade maior. Eu lhes disse que não há essa previsão da repercussão geral para o recurso especial, e realmente não há, mas eu gostaria de fazer uma menção com os senhores da existência de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para que se institua lá no RESP para o STJ também um filtro como esse. Lá seria a questão de relevância. Seria criada uma questão de relevância para que nem todos os recursos especiais subissem para o STJ, mas somente aqueles no qual se demonstrasse essa questão de relevância, essa questão que transcenda o interesse das partes, como é o que atua aqui com o STF. Voltando à repercussão geral, portanto, a repercussão geral que decorre dessa crise dos tribunais superiores, ela atua como um filtro que seja capaz de fazer com que o STF se dedique realmente às causas que tenham maior relevância,
maior importância para a sociedade. E para que com isso ele possa, o STF, cumprir a sua missão constitucional de tutelar o interesse da Constituição. Então, por meio da repercussão geral, o que se deseja é que chegue ao STF causas que não digam respeito apenas a fulano e ciclano, as partes, mas é necessário demonstrar, como o próprio nome diz, que o interesse subjacente à causa, ela ultrapassa o interesse das partes, que haja uma repercussão que se espraia de modo geral para a sociedade. Daí, repercussão geral. Agora, essa definição do que seja repercussão geral, o que ultrapasse ou não o interesse das partes, aquilo que seja apto a solucionar ou ter interesse a toda a sociedade, portanto, ultrapasse o interesse em jogo, naturalmente é uma questão subjetiva. Quero dizer, a própria repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado. Então, acaba que há uma análise subjetiva por parte do STF, e como consta do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, me perdoem, do artigo 102, a repercussão geral das questões constitucionais, ela é analisada pelo STF, e o STF somente pode recusá-lo pela manifestação de 2/3 do seu membro. 2/3 dos membros, senhores, equivale a 8 ministros, né? Como os senhores sabem, o STF é composto por 11 ministros, e se você dividir 11 por 3, não dá um número absolutamente exato, de modo que 2/3 seria ali algo em torno de 7 qualquer coisa, arredonda-se para 8. Então é necessário que 8 ministros do STF, que se reúne com essa finalidade específica num plenário virtual, não há uma reunião física, né? Eles se reúnem num sistema, ele vai analisando as repercussões gerais propostas e vai dizendo se há repercussão geral ou não. E aí, em cada caso, nós teremos a manifestação como inexistindo a repercussão geral quando 8 ministros ou mais disserem que não há a repercussão geral. De modo que, num caso concreto, para que se reconheça a repercussão geral, você precisa que pelo menos 4 ministros reconheça a existência da repercussão geral. Ok? Bom, o artigo 1035 do CPC, ele vai prever no parágrafo 1º que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Vejam aí, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Essa é a ideia de repercussão geral. E a repercussão geral, como consta expressamente do parágrafo 1º do 1035, ela não é exclusivamente jurídica, né? Ela, além de jurídica, pode ser econômica, política ou social. O que é importante é que se demonstre que extrapola o interesse dos sujeitos, das partes em jogo, e será relevante para toda a sociedade. É justamente essa transcendência, essa extrapolação do interesse que não seja apenas das partes, mas que seja relevante para a sociedade como um todo. Agora, percebam bem, é importante aqui dizer o seguinte: a repercussão geral, ela não é tida apenas por um critério quantitativo. Quer dizer, em geral, quando tem muitos processos, como é uma questão que tem inúmeros processos sendo discutidos, do ponto de vista quantitativo, você pode extrair a relevância. Só que além da relevância quantitativa, nós temos também a relevância qualitativa. É possível se cogitar de um processo único, uma questão que não seja discutida em nenhum outro processo, mas que traga uma questão constitucional subjacente relevantíssima e que seja importante definir do ponto de vista político, social, econômico ou mesmo jurídico. Ok? Bom, no parágrafo 2º do artigo 1035, nós temos a previsão de que o recorrente deve demonstrar a existência da repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Bom, já está claro que é o STF
quem é o juízo natural e quem detém a primazia de determinar a repercussão geral. Já vimos que é num plenário virtual e tem que ter o voto de 8 ministros contrário à repercussão geral para que se possa considerá-la como inexistente. Ok? Nós extraímos isso do 1035, parágrafo 2º, somente podendo recusá-lo o recurso pela manifestação de 8/3 dos seus membros. Também vimos isso do 1035, parágrafo 1º, e agora estamos no parágrafo 2º. Nesse parágrafo 2º, eu quero destacar com os senhores a parte inicial, quando diz que o recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral. Percebam bem, numa análise comparativa com o Código de 73, já revogado, o parágrafo 2º do artigo 543A do CPC de 73 tinha uma redação parecida com a atual, mas percebam, lá previa-se que o recorrente deveria demonstrar, em preliminar do recurso para apreciação exclusiva do STF, a existência da repercussão geral. A parte inicial está igual, a parte final também. O que saiu foi essa expressão aqui, ó, em preliminar do recurso. Perceba que no 1035, parágrafo 2º agora, não se afirma que a demonstração quanto à existência da repercussão geral por parte do recorrente deve se dar em preliminar de recurso ou em qualquer parte que o seja. Significa dizer, portanto, que há uma liberdade maior do ponto de vista formal. A demonstração da existência da repercussão geral pode se dar mesmo em qualquer parte do recurso extraordinário. Não há obrigatoriedade de constar da preliminar ou mesmo de um tópico ou um capítulo próprio para sua demonstração. Apesar de, na prática, ser até recomendado que assim o faça para que o STF tenha mais facilidade e mais boa vontade de analisar o seu caso. No enunciado de número 224 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, nós temos a seguinte redação, olha, a existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, até aí ok, sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico. Era justamente nesse ponto aí que nós estávamos batendo. Bom, agora, senhores, indo ao parágrafo 3º, e vamos parar nele nesse vídeo de hoje, mas no parágrafo 3º do artigo 1035 do CPC, nós temos o que se chama de repercussão geral presumida. O parágrafo 3º vai complementar o parágrafo 1º, portanto. E o parágrafo 3º prevê que haverá repercussão geral sempre que o recurso extraordinário, impugnar um acórdão que, quer dizer, quando o acórdão se enquadrar em uma dessas hipóteses, nós teremos a repercussão geral presumida por força de lei. Em quais casos? Os primeiros dele, quando o acórdão impugnado contrariar uma súmula do STF, ou quando o acórdão impugnado contrariar jurisprudência dominante do STF. Percebam o seguinte, meus amigos, o termo jurisprudência dominante, ele traz uma certa subjetividade também, né? Porque os enunciados de súmula do STF estão previstos. Contrariou, ok, repercussão geral presumida para o STF analisar se há necessidade de mudar aquela súmula ou se o acórdão realmente está errado por divergir da súmula. Agora, jurisprudência dominante é um conceito jurídico indeterminado também e é uma questão bastante subjetiva, mas é uma hipótese de você chegar ao STF demonstrando que o acórdão que você está combatendo, que você está recorrendo, que o acórdão contrariou a jurisprudência dominante do STF. O inciso 2º do parágrafo 3º do 1035 previa, porque ele foi revogado pela Lei 13.256, previa que caberia, que o recurso extraordinário teria repercussão geral presumida quando o acórdão impugnado tivesse sido contrário, ou quando o acórdão impugnado tivesse sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Essa previsão foi revogada. Então, de 3,
o parágrafo 3º do 1035 prevê duas hipóteses. E a segunda hipótese é a seguinte: haverá repercussão geral presumida quando o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Esse artigo 97 da Constituição Federal trata da cláusula de reserva de plenário. Então, quando um acórdão de um tribunal local ele reconhece a inconstitucionalidade pela reserva do plenário, a repercussão geral para o STF é presumida. E aí, por fim, são duas hipóteses no parágrafo 3º, porque o inciso 2º foi revogado, né? Mas aí, combinem aí, coloquem nesse parágrafo 3º uma menção ao parágrafo 1º do artigo 987. Porque o parágrafo 1º do artigo 987 prevê que o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. E que recurso é esse? É o recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado em incidente de resolução de demandas repetitivas. O artigo 987, ele se situa no capítulo do Código que trata do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí ele vai prever, mais uma vez lhes dizendo, que do julgamento do recurso, do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, cabe recurso extraordinário ou recurso especial para o STF ou para o STJ. No caso de ser interposto o recurso extraordinário para o STF, esse recurso terá efeito suspensivo e a repercussão geral será presumida nesse recurso, ok? Bom, então, no primeiro vídeo sobre a repercussão geral, era isso que eu queria ver com os senhores. No próximo vídeo, nós vamos concluir a repercussão geral no próximo vídeo. Vamos tratar a respeito de procedimento. Vamos ver as hipóteses de sobrestamento, falar algumas coisas mais sobre a repercussão geral, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.